Olá, sou a Regiane Passos, faço parte do departamento de consultoria, estou no grupo da Federal Invest há 16 anos e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a origem do fomento. Vamos lá? A origem do fomento mercantil, ela remete à antiguidade greco-romana, quando os comerciantes incumbiam os agentes a guarda e venda de mercadorias em pontos diversos. O que isso mais ou menos quer dizer? É como se fosse um local de escambo, onde você teria várias mercadorias, vários comerciantes, ali eles guardavam, vendiam, faziam trocas de mercadoria. É mais ou menos isso, essa atividade lá na época do greco-romano. Na Idade Média ainda, o fomento mercantil, ele difundia-se pela região do Mediterrâneo, sendo utilizado especialmente no comércio de tecidos. Então ele já foi começando a trabalhar um pouquinho mais voltado para o tecido. Na era do descobrimento, o fomento mercantil ele ganhou um novo fôlego, sendo utilizado para financiar o comércio internacional. Então ele já foi trabalhado para um novo setor, para financiar além dos tecidos, foi passado também para o comércio internacional. Com o passar do tempo, o fomento mercantil ele chegou nos Estados Unidos. Nesse processo, o fomento mercantil ele sofreu uma evolução de um mero contrato de comissão para um contrato de cessão de crédito, mediante a remuneração. O que isso mais ou menos quer dizer? Antigamente era só a base de troca, não havia uma remuneração nas vendas dessas mercadorias. E com o passar desse tempo, começou a haver a remuneração, que foi a partir do contrato de cessão de crédito. E esse novo modelo de factoring que predomina até hoje. E ele foi reintroduzido na Europa em 1960. E esse mesmo modelo, que até hoje vem sendo trabalhado, que veio para o Brasil tardiamente, lá em 1982. No Brasil, o factoring surgiu em 1982, com a fundação da ANFAC, no Rio de Janeiro. A ANFAC, como uma entidade precursora, ela atuou na construção de um marco regulatório para a atividade, com base nas experiências adquiridas no mercado. Nesse período, a ANFAC começou a estudar muito sobre o fomento, então ela precisava entender bem do mercado para que ela conseguisse trazer fundamentos para o Brasil e lutar com isso. O maior desafio das empresas de factoring no Brasil foi a edição da Circular 703. O que isso quer dizer? O Banco Central, ele achava que a factoring ela atuava como um fomento mercantil bancário e eles não queriam isso. Então, a partir de 16 de junho de 1982, ele considerou essa atividade mercantil bancária. E com isso, pessoal, o factoring tornou-se no Brasil proibido. E aí, de 1982 a 1988, a ANFAC lutou muito para poder revogar essa medida. E só em 1986, o Tribunal Federal de Recursos ele encerrou esse processo, porque não tinha embasamento de que a factoring ela era uma atividade bancária. E com isso, o processo se discutia na legalidade da circular de 703 do Banco Central, sem resultado nenhum. E apenas em 30 de setembro de 1988, com a nova circular 1359, que a circular 703 ela foi revogada, permitindo a retomada do factoring da atividade no Brasil. Bom, pessoal, até aqui eu falei um pouquinho para vocês como surgiu o fomento lá na idade grego-romana, depois ele foi para os Estados Unidos, em 1982 chegou ao Brasil tardiamente, como a gente veio comentando até agora aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de fomentos no Brasil. E quais os tipos de fomento no Brasil até hoje? Nós temos 3, factoring, securitizadora e FDIC. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma. A factoring, ela precisa de capital próprio. O dono da empresa factoring, ele precisa ter o seu capital próprio para poder operar com os clientes. Já a securitizadora, ela precisa captar capital de terceiros. Ela entra com um percentual de capital próprio, mas ela pode se captar capital de terceiros. Já o factoring, isso já não pode fazer. Só pode ser o capital do administrador da factoring. O FDIC, ele já precisa de um pouquinho mais de robustez, porque ele precisa da regulamentação do Banco Central.
Para o cliente, para as empresas, não muda nada. O processo operacional é a mesma coisa. O que muda mesmo é na característica do empresário do factory, do empresário do fomento, que vai optar do início a factory, depois ele pode crescer um pouquinho mais e trabalhar com a securizadora e conforme for a evolução da securizadora dele, chegar até o FDIC. Nas próximas aulas eu vou explicar detalhadamente o que é cada uma delas. Fomento de factory, securizadora e FDIC. Até mais!